Eu nunca soube o que era ser realmente amada até segurar meu filho nos braços pela primeira vez. Ele nasceu em uma manhã silenciosa de junho, quando o sol mal tocava a janela da maternidade. Seu choro não foi alto, mas forte o suficiente para me atravessar por dentro. Naquele instante, eu soube. Minha vida não me pertencia mais. Ele era pequeno, com os olhos cerrados e os dedos das mãos enrolados como quem já segurava o mundo, e talvez segurasse mesmo o meu mundo inteiro. Chamei-o de Gabriel, porque o nome me parecia leve e ao mesmo tempo cheio de uma força que eu esperava que ele tivesse. Eu tinha 24 anos e nenhum plano além de cuidar dele. O pai dele, meu então marido, parecia contente no início, mas logo o peso da responsabilidade se sobrepôs ao encanto. Com o tempo, ele se tornou ausente, frio e depois um estranho dentro da nossa casa. Quando Gabriel fez 3 anos, eu me vi sozinha com uma criança nos braços e um processo de separação em curso. Os anos seguintes foram duros. Trabalhei como recepcionista de consultório durante o dia e fazia bolos para vender à noite. Tive que aprender a dormir pouco, economizar em tudo, sorrir mesmo quando só queria chorar. Mas em nenhum momento pensei em desistir. Cada vez que via Gabriel dormir tranquilo, com as bochechas rosadas e os cílios longos descansando sobre os olhos, algo dentro de mim dizia que valia a pena. Ele crescia rápido, era curioso, perguntador, às vezes até teimoso. Puxou a mim nisso. Eu fazia o possível para estar presente em tudo, nas festinhas da escola, nas apresentações de teatro, nos aniversários. Nunca tive dinheiro para presentes caros, mas fazia questão de montar cada detalhe com minhas próprias mãos. Um ano, fiz um bolo de 3 andares com dinossauros de papel. Fiquei acordada até às 4 da manhã, mas ver o brilho nos olhos dele foi minha recompensa. Mesmo depois da separação, eu tentava manter uma relação respeitosa com o pai dele, mas ele nunca me perdoou por pedir a guarda. Dissemos palavras duras, ambos, palavras que hoje ecoam na minha mente como marteladas. No fim, o juiz decidiu pela guarda compartilhada, mas Gabriel passou mais tempo comigo do que com ele. Ainda assim, o pai fazia questão de lembrar em cada ocasião que ainda tinha seus direitos e que nunca me perdoaria. Eu seguia, criando, educando, amando. Vivia por Gabriel. Quando ele completou 15 anos, me disse que queria estudar engenharia. Meus olhos encheram de lágrimas, porque eu sabia que não teria como pagar uma faculdade particular, mas prometi a mim mesma que daria um jeito. E dei. Ele passou em uma federal, e no dia da matrícula, eu o abracei tão forte que ele riu e disse: "Mãe, eu não sou mais criança." E eu apenas sorri, sem dizer que para mim ele sempre seria. A verdade é que mães nunca deixam de ver os filhos como crianças. A gente os vê maiores, mais altos, mais distantes, mas nunca deixa de lembrar do cheiro deles recém-nascidos, do primeiro dente, da primeira febre. Na faculdade, ele começou a mudar. Faz parte, eu sei. Os filhos crescem, ganham asas e voam. Era natural, mas também doía. As visitas aos fins de semana ficaram mais raras, as mensagens mais curtas e as ligações quase inexistentes. Às vezes, eu ligava só para ouvir sua voz e ele atendia apressado, dizendo que estava ocupado. Eu fingia não notar a impaciência. Dizia que tudo bem e desligava com um nó na garganta. Ficava olhando a tela do celular, esperando que ele voltasse a ligar. Nem sempre voltava, mas quando ligava, mesmo que fosse por 5 minutos, meu dia se iluminava. Eu não o culpava, não podia. Lembrei de mim mesma aos 20 anos, querendo o mundo, querendo distância de casa, de regras, de passado. A diferença é que eu não tinha ninguém esperando do outro lado da linha. E ele tinha a mim. Talvez eu devesse ter dito isso a ele. Os anos passaram com uma pressa que me deixava tonta. De repente, meu menino já não usava mochila escolar, mas carregava pastas e projetos. Ele já não me pedia para contar histórias antes de dormir, mas falava de estágios, de prazos e de viagens. Gabriel estava se tornando um homem e eu, sem perceber,
me tornava uma lembrança na vida dele. O último Natal que passamos juntos foi silencioso. Ele veio, mas ficou no celular a maior parte do tempo. Trocamos presentes simples. Fiz a comida que ele mais gostava, lasanha de berinjela, e mesmo assim, ele comeu pouco. Depois disse que tinha que sair para ver uns amigos. Dei um beijo rápido no rosto dele antes que ele saísse pela porta. Nem olhou para trás. Naquela noite, lavei a louça devagar, cada prato, cada copo, como se lavando aquilo eu conseguisse manter um pouco dele ali. E chorei. Não alto, nem desesperadamente. Só deixei que as lágrimas corressem, enquanto a água quente escorria pelas mãos. Porque eu sabia, ele estava indo embora, aos poucos, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Depois disso, nos falamos poucas vezes, sempre apressado, sempre com pressa. Tô indo para a aula, mãe. Te ligo depois. Tô numa reunião. Palavras soltas, como migalhas de afeto deixadas para trás. E eu, com fome de cada uma delas, não sei exatamente quando nos perdemos. Talvez tenha sido aos poucos, como quem apaga uma vela devagar, assoprando de leve, até que reste só fumaça. Ou talvez eu tenha me agarrado tanto à imagem do meu filho pequeno que não percebi que o homem que ele estava se tornando também precisava de espaço para errar, para se afastar, para voltar, mas ele não voltou. Foi uma sexta-feira. Eu estava no mercado, empurrando o carrinho, pensando no que fazer para o jantar, quando meu celular tocou. O nome do pai dele apareceu na tela. O estômago revirou. Fazia anos que ele não me ligava. Atendi com um pressentimento que me gelou a espinha. Não lembro direito do que ele disse. Só lembro das palavras acidente, carro, instantâneo. Depois disso, o mundo ficou mudo. As pessoas ao meu redor continuavam andando, falando, sorrindo, mas para mim, tudo parou. A notícia entrou em mim como um corte seco, direto. Gabriel. Ponte, meu filho. Ponto morto. Não consegui reagir, só deixei o carrinho no meio do corredor e saí. O céu estava azul, irônico, ensolarado. Lembro de olhar para cima e pensar: como é possível o mundo continuar depois disso? Tentei respirar, tentei entender, mas não havia o que entender. No dia seguinte, me preparei para ir ao velório. Era meu dever, meu direito. Minha última chance de olhar para o rosto dele, mesmo sem vida. Mas foi aí que tudo virou ainda mais surreal. Recebi uma ligação do pai dele. Você não precisa vir, ele disse, com aquela voz gélida. Não será bem-vinda. Fiquei muda. Pensei que era um mal-entendido, uma confusão, mas não era. Ele estava decidido. Disse que era uma cerimônia íntima, só para quem esteve com ele nos últimos anos, e que seria melhor para todos se eu não aparecesse. Senti um buraco se abrir sob meus pés. A dor de perder um filho já era insuportável, mas ser impedida de me despedir era uma tortura. Não gritei, não implorei. Só desliguei o telefone e sentei no chão da cozinha. Fiquei ali por horas. O sol entrou, mudou de lugar, saiu. E eu ali, como se tivesse perdido não só meu filho, mas também qualquer sentido. Nunca odiei o pai do Gabriel, mesmo depois de tudo. Mas naquele momento, senti uma raiva silenciosa. Não contra ele exatamente, mas contra a vida, contra o destino, contra mim mesma, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Eu queria ter segurado a mão do meu filho. Queria ter penteado seu cabelo uma última vez. Queria ter beijado sua testa fria. Queria ter dito que, apesar de tudo, eu sempre estive ali, sempre o amei. Mas não pude. Me foi negado até isso. E foi aí que compreendi. Há dores que não têm grito, só silêncio. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um campo de ecos. Cada canto guardava um rastro dele. A porta do quarto ainda rangia do mesmo jeito. A almofada, afundada no sofá, do lado esquerdo, onde ele sempre se jogava. A camiseta esquecida no varal, desbotada, mas ainda com o cheiro dele. Eu andava pela casa como quem procura fantasmas e encontrava todos. Não fui ao enterro, não por escolha, mas por imposição.
e isso me corroía por dentro. A ausência da despedida é uma ferida que não fecha. Fiquei sentada por horas na sala, imaginando como teria sido, quem estaria lá, o que diriam, se alguém chorou por mim, se alguém se lembrou que eu era a mãe. Nos dias seguintes, sonhei com ele. Sonhos estranhos, embaralhados. Às vezes, ele era pequeno, corria na praia de mãos dadas comigo. Outras vezes, era o homem que havia se tornado, mas me olhava de longe, como se não me visse de verdade. Acordava com o coração batendo forte e a garganta seca. Tentava agarrar os fragmentos dos sonhos antes que escapassem, mas eles sempre escapavam. Comecei a escrever pequenos bilhetes, cartas que nunca seriam enviadas. Hoje, choveu. Lembrei de você, molhado na porta de casa, rindo. Ou então, fiz o seu bolo preferido, mesmo sem ninguém para comer. Era uma forma de manter a conversa viva, de fingir que ele ainda me escutava. A dor, com o tempo, deixou de ser uma lâmina cortante e virou um peso surdo, como uma pedra no peito. A gente se acostuma com a ausência como quem se acostuma com a falta de um membro. Sabe que falta, sente todos os dias, mas aprende a andar mancando. E eu mancava. Passava os dias evitando pessoas, evitando perguntas, evitando as palavras que doíam mais do que a própria morte. Meus sentimentos. Ele está em um lugar melhor. Deus sabe o que faz. Não, ninguém sabia. Nem eu. Muito menos Deus. Comecei a repensar tudo. Cada escolha, cada palavra não dita, cada gesto que talvez tenha sido mal interpretado. Será que fui dura demais quando ele tirou notas ruins no ensino médio? Será que deveria ter sido mais leve quando ele quis mudar de curso? Será que ele se afastou porque eu fui demais? Culpa é um bicho que devora por dentro, e ela me devorava com calma. Porque o luto, quando vem sem despedida, não sabe onde termina. Ele vira uma névoa densa que invade tudo. O cheiro do café, a hora do banho, o som do silêncio. Às vezes, abri as redes sociais dele só para ver a última foto, o sorriso aberto, o olhar meio distraído. Comentários de amigos dizendo eterno, inacreditável, descansa em paz. Mas nenhum deles sabia que, atrás daquele sorriso, havia também uma ausência minha. Uma mãe que não foi convidada para a última página da história. Uma vez, vi uma foto dele com o pai, tirada poucos dias antes do acidente. Estavam sorrindo, lado a lado. Me perguntei se ele estava feliz, se sentia que algo faltava, se pensava em mim, ou se havia decidido me apagar do coração, como quem vira essa página de um livro que não quer mais ler. Mas depois pensei, será que é possível apagar uma mãe? Eu sabia que ele me amava. No fundo, sempre soube. Mas o tempo nos leva para lugares onde o amor não é mais falado, só guardado e às vezes esquecido. Ainda assim, todos os dias, eu acendia uma vela por ele. Um pequeno ritual, uma tentativa de manter o fio entre nós estendido. Não queria que a morte rompesse o que a vida apenas silenciou. Comecei a sentir que precisava ir até o cemitério, mesmo sem saber onde ele havia sido enterrado exatamente. Ninguém me contou, nem o pai, nem amigos, nem conhecidos. Era como se eu tivesse sido apagada da narrativa final. Mas mães têm instinto, e o instinto me levou. Não sei explicar o que me levou até lá naquele domingo. Acordei cedo, antes do sol nascer, e simplesmente soube que era o dia. Tomei banho sem pressa, coloquei a blusa que ele mais gostava em mim, uma de linho azul, com botões de madeira, e calcei os sapatos baixos que usava quando caminhávamos no parque. Era como se eu estivesse indo vê-lo. Não do jeito que queria, mas ainda assim uma visita. Peguei um táxi. Não sabia ao certo onde ele estava enterrado, mas lembrava o nome do cemitério. O motorista falava sobre o tempo, sobre futebol. Eu só ouvia o barulho do motor e o som abafado do meu próprio coração. Quando ele parou diante do portão, agradeci com um aceno. Paguei, desci e por um instante não consegui mover as pernas. Fiquei ali, de pé, com as mãos trêmulas, sentindo o vento frio no rosto. O cemitério era antigo, com caminhos de pedra e árvores altas que lançavam sombras longas. Comecei a andar devagar, como quem procura algo sem saber exatamente o que, li.
Nomes, datas, epitáfios. Alguns estavam cheios de flores frescas, outros abandonados. Cada lápide contava uma história, e eu procurava a do meu filho. Levei quase 1 hora. Vi um nome conhecido e o coração acelerou. Era a mãe do pai dele, falecida há anos. Ao lado, um túmulo novo, ainda com a terra escura por cima. Uma pequena cruz de madeira. Gabriel. Meu corpo enfraqueceu. Me ajoelhei diante da lápide, sentindo as pedras machucarem os joelhos, mas não me importei. Toquei a madeira com a ponta dos dedos, como se pudesse sentir o calor dele ainda ali. E então, chorei. Pela primeira vez desde tudo, chorei como uma criança. Sem medo, sem contenção. A dor veio como uma onda, me levando com ela. Eu soluçava baixinho, como se o próprio mundo estivesse ouvindo. Fiquei assim por muito tempo, não sei quanto. Só sei que, quando recuperei o fôlego, notei algo diferente. Havia um pequeno envelope dentro de um plástico, preso com fita adesiva à base da cruz. Peguei com cuidado. Na frente, em letras conhecidas, havia apenas uma palavra: mamãe. Senti um calafrio. Meus dedos tremiam. Abri devagar, como se aquilo pudesse quebrar. Dentro, havia um papel dobrado em 4, com a caligrafia dele, a mesma de sempre, meio inclinada, um pouco bagunçada. As palavras eram poucas, mas cada uma era um universo. Mamãe, se você estiver lendo isso, é porque a vida foi mais rápida que eu. Queria ter tido coragem de falar antes, mas você sabe como eu sou, desajeitado. Me afastei, não porque deixei de amar, mas porque não sabia como lidar com tudo. Sempre achei que teria tempo para explicar, para voltar. Sei que você sofreu, sei que doeu em você também. Desculpa por tudo. Mamãe, eu sempre te amei. Li 1 vez, 2, 3. E, em todas as vezes, algo dentro de mim se desfazia e se reconstruía. Aquelas palavras não apagavam a dor, mas costuravam a parte que mais sangrava. A dúvida. Ele me amava, apesar do silêncio, apesar da distância, apesar da pressa do mundo. Voltei a encostar o envelope na cruz, beijei a madeira, fechei os olhos e, pela primeira vez, senti que podia respirar. Não era um final, mas era, enfim, um começo de paz.